Como receber R$ 220 todos os dias sem precisar trabalhar, ou seja, de forma 100% passiva por meio de dividendos. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que dá para chegar nesse objetivo, quanto seria preciso para isso em renda fixa, em fundos imobiliários e em ações. A gente vai fazer as 3 simulações. Eu vou dizer o que eu acho melhor no momento e em que tipo de situação para cada investidor. Só que antes de tudo, eu não sei se você reparou, mas R$ 220 é um valor aparentemente muito aleatório. De onde que você tirou isso, Badu? De onde que vem esses R$ 220? A princípio, não faz sentido nenhum colocar um valor desse no título. A questão é que esses R$ 220 por dia não veio do nada. Isso tem um motivo, né, para que ele seja o foco do nosso vídeo. Então se liga. Segundo a Constituição Federal, chega até a ser meio irônico isso daqui, mas o salário mínimo ele deveria ser suficiente para garantir alimentação, moradia, educação, saúde, lazer e outra série de coisas para o trabalhador e para a sua família. E aí eu te pergunto, se eu colocar R$ 1.400, R$ 1.412, sei lá, na sua mão, dá para comprar o quê? Alimentação, moradia, educação, saúde, lazer. Onde que acaba? Eu coloco para você aí na sua mão R$ 1.412 e falo para você, se vira esse mês, acaba onde? Alimentação, moradia. Eu acho que no mora ali do moradia já acaba. Alimentação, mora onde der. Educação, lazer, saúde, são coisas desnecessárias, não são essenciais, não precisa. Pois é, eu acho que foi por isso que o pessoal do DIEESE, que é o Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ele usa outro número como base para as estimativas que não é esse. Eles até comparam esses valores. Então a estimativa do DIEESE, que eu estou falando, ela é realizada mensalmente e indica qual que é o rendimento mínimo necessário para que um trabalhador e sua família composta por 4 pessoas possam suprir as despesas do mês com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer, previdência, enfim. Então esse valor é de R$ 6.600,13. Pelo menos foi esse o valor em agosto desse ano. Então são quase 5 vezes o salário mínimo. Esse seria o valor, que também não é muita coisa, mas já dá para viver, já dá para se virar muito mais do que com um salário mínimo. Isso daqui dá justamente os R$ 220 por dia, que está mais ou menos os R$ 220 por dia que está no título do vídeo. Dá para você receber essa quantia aqui com o salário mínimo, eu acho muito difícil que chegue perto disso um dia, mas você consegue com renda passiva das ações e de outros investimentos que você tenha, e até mesmo fora da bolsa de valores, imóveis, o que quer que seja, você consegue, basta você investir. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar das ações versus fundos imobiliários, renda fixa, porque quando o assunto é viver de renda, todo mundo fala que fundos imobiliários são melhores que ações, renda fixa é mais tranquilo no Brasil, enfim, isso até pode ser verdade, mas para quem já tem o dinheiro para começar a viver de renda, talvez fundos imobiliários realmente façam mais sentido, a depender do perfil de risco da pessoa. As ações você tem mais volatilidade, mas às vezes o dividendo também não oscila tanto assim. Pode ser que as ações, dependendo das ações, se você escolher ações certas para esse tipo de estratégia, Às vezes o mercado ele vai variar um pouco, mas os dividendos têm uma volatilidade menor. Então vamos começar aqui pela renda fixa, Renda fixa, papai e mamãe, Tesouro Selic. 1 milhão, dá para fazer isso? Com 1 milhão você conseguiria? E aqui eu já vou logo falando, para quem acha que basta pegar o dinheiro, deixar no Tesouro Selic, que está rendendo 10,5% ao ano nesse momento, a taxa Selic deve subir, mas como eu já disse em outros vídeos, pior do que você acreditar nessa mentira é você criar a ilusão que o brasileiro tem ali do 1% ao mês garantido. Imagina uma Selic num patamar de quase 12%, por exemplo, aí você fala, bom, 1% ao mês está garantido aqui, não preciso de mais nada. E achar que isso aí vai te produzir uma renda que você vai poder consumir à vontade pelo resto da sua vida sem precisar trabalhar. Só que parte da renda gerada, parte do retorno gerado por um investimento em um título pós-fixado, como é o caso do Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária que rende 100% do CDI, parte da renda cobre só a inflação, parte desse retorno anual.
Então, caso você não reinvista o valor correspondente à inflação, esse patrimônio vai perdendo valor ao longo do tempo. E a gente já sabe também que é uma inflação para cada pessoa. Então, se eu fosse você, até consideraria uma taxa um pouco maior que a do IPCA para considerar a sua inflação. Só estou dando a dica, você faz se você quiser. Mas pensando no mundo em que tudo mais constante, você tem uma taxa Selic de 11% ao ano e inflação de 4,5%, seria possível estimar que R$1 milhão renderia R$110 mil em um ano, certo? E a taxa Selic está prevista ali para acabar o ano, fechar o ano em um pouco mais de 11%, mas vamos imaginar que 11%, isso daria 1 milhão, daria 110 mil por ano, só que desses 110 mil, 45 mil precisariam ser reinvestidos e 65 mil utilizados ali para bancar suas despesas, para pagar suas contas, para você viver dessa renda. Então, a renda mensal disponível que poderia ser utilizada realmente seria bem menor de R$ 5.416. E isso é praticamente a metade do que muita gente vai te falar por aí que você consegue com 1 milhão. Por quê? Porque a maioria não considera inflação, não considera impostos e ainda considera uns juros bem maior que você vai receber. Só que não é assim. Para viver de renda fixa, pós-fixada, segura, com R$ 6.606, de acordo com os meus cálculos aqui, você precisaria ter um patrimônio de 1,3 milhão de reais. Aí já começaria você a poder fazer uma simulação um pouquinho mais plausível. Tá? Mas essa não é a opção que eu gosto, é só uma conta, é só uma simulação. E se o seu objetivo é viver de renda, eu não usaria essa estratégia. Vamos falar também dos fundos imobiliários e das ações. Então hoje, para receber R$ 6.606 por mês com rendimentos, R$ 220 por dia, com uma carteira de 850, 900 mil reais com fundos imobiliários, muitos diriam que você já conseguiria chegar nesse objetivo. Por quê? Porque vários fundos imobiliários, sejam eles de tijolo, de papel, distribuem de forma recorrente, 0,8%, 0,9% ao mês. Então, para quem tem esse valor, uma alternativa seria comprar fundos imobiliários e aproveitar a aposentadoria. Lembrando que, no caso dos fundos de papel, o dividend yield ele é maior, você precisa fazer a mesma conta ali, porque um pedaço dessa renda você precisa reinvestir para manter o poder de compra desse patrimônio. Os fundos de tijolos, ao longo de períodos médios e longos ali, você já tem esses dividendos, esses rendimentos, no caso dos fundos imobiliários, sendo corrigidos pela inflação, seu patrimônio também no longo prazo, porque se trata de imóveis. São outros 500. Mas falando aqui de cabeça, você vê aí IRDM11, um pouco mais arriscado, MXRF11, próprio HGLG11 e vários outros nomes. Na verdade, em HGLG11, é um fundo com muita qualidade de segurança, acima da média que eu considero, você precisaria de cerca de R$ 950 mil, quase 1 milhão, para obter essa renda de R$ 220 por dia. É menos do que na renda fixa, no caso do nosso exemplo, mas aqui a gente precisa lembrar que o risco é um pouquinho maior, se trata de um fundo de tijolo e, como eu falei, podemos considerar que é um ativo capaz de corrigir os rendimentos minimamente pela inflação. O problema é qual? O problema é que a cada 10 pessoas que se encontrar na rua, 11 não têm esse valor para investir. Isso é dinheiro pra caramba para 95% da população brasileira. 68 milhões de brasileiros estão inadimplentes e nem reserva de emergência a galera sabe o que é. É algo bem trivial que todo mundo deveria aprender na escola, mas o brasileiro médio não sabe nem o que é. Imagine você conseguir formar a sua reserva de emergência, né? Mas voltando aqui para o tema do vídeo, para falar das ações, para chegar no nosso objetivo, eu fiz uma simulação do que seria preciso hoje, com algumas ações aqui. Então, entrando no AGF, eu consigo achar facilmente uma lista de ações que distribuem bons dividendos e que podem ser consideradas boas opções para esse tipo de estratégia. Eu consigo as ações tanto do método BEST ali, da estratégia do Barsi, mas ações que podem ser consideradas ações para você colocar numa carteira previdenciária. Você consegue até filtrar. E aí essa lista aqui que eu fiz não é uma recomendação, é uma lista que eu criei com base no filtro das mais investidas pelos membros da plataforma AGF. Então você tem aqui BB Seguridade, Banco do Brasil, Vale, TAE11, Taesa,
Transmissão Paulista, TIM, Caixa Seguridade, Bradesco, CEMIG, e ao lado aqui você tem a coluna de preço das ações, o yield dos últimos 12 meses, né, os dividendos por ação e o objetivo de renda anual, que no caso aqui seria mais ou menos R$ 8.800, você multiplica isso por 9, que são 9 ações, você teria aquela renda mensal de aproximadamente R$ 6.600. Aqui a quantidade de ações, na penúltima coluna, que você precisaria de cada uma delas, e qual seria o patrimônio. Então, para umas que têm um dividend yield menor no momento, você precisaria de um patrimônio um pouco maior. Para outras, com um dividend yield um pouco maior no momento, você precisaria de um patrimônio um pouco menor. No total, teríamos R$ 878.086,39 para você conseguir, nesse momento, ter essa renda com essas ações aqui. Não é uma recomendação, mais uma vez eu falo, mas nesse momento, se você tivesse R$ 878.000 investidos nessas ações, você teria tido uma renda equivalente a R$ 220 por dia, uma renda passiva, nos últimos 12 meses. E eu vou dizer por que eu prefiro as ações em relação tanto aos fundos imobiliários, principalmente com relação à renda fixa. Por alguns motivos. Por conta do reajuste dos dividendos, pela inflação em períodos mais longos, como eu falei. A gente tem isso nos fundos imobiliários também, mas eu gosto mais nas ações. A volatilidade das ações é algo que você tem que considerar, então se você não tem perfil de risco, talvez não faça sentido você investir em ações ou ter uma parcela relevante da sua carteira. Mas, quando muita gente olha para a volatilidade, esquece de também ver a volatilidade da renda passiva. Então, em períodos que a bolsa caiu muito ou subiu demais, você pode olhar. Os dividendos pagos pelas ações, pelas empresas, não tem essa volatilidade tão grande. A volatilidade é menor. Então, às vezes a bolsa cai bastante, mas os dividendos não. Então, essa volatilidade menor dos dividendos, isso é algo que eu gosto. O yield on cost, que é o dividend yield com base no preço que você paga nas ações. Então, nesse momento, você tem, por exemplo, Vale com um dividend yield de 12,79%, mas o yield on cost, para quem, por exemplo, começou a investir na Vale em 2014, em 2015, 2016, ele é muito maior, porque essa pessoa pagou um preço menor e os dividendos cresceram bastante. O mesmo vale aqui para outras empresas, por exemplo, como CEMIG, Banco do Brasil, que você vai ver, e quase todas elas, os dividendos eles crescem ao longo do tempo. Por isso que tem outra característica que eu gosto bastante, que é o maior efeito bola de neve ao longo do tempo. E você também tem certas vantagens tributárias, mesmo que os dividendos, enfim, sejam tributados ou não, a gente não sabe, mas o que acontece é, se você já começa a montar a sua carteira com foco em renda passiva desde o início, investindo em ações, lá na frente você não vai precisar resgatar isso para reinvestir em outros ativos, como muita gente faz, pegar um valor da renda fixa e investir em fundos imobiliários para receber a renda e tem que pagar imposto de renda. Não, é uma carteira de ações que você tem, se você quiser, você não vai vender nunca, não vai se desfazer disso nunca e não vai precisar pagar imposto, vai simplesmente usufruir. Só que você precisa se lembrar de uma coisa, em qualquer simulação que você for fazer, essa é uma sugestão minha, considere a inflação e considere também uma margem de segurança. Tá? Não coloque na risca ali, porque nenhum planejamento financeiro pode ser feito com base em simulações onde você chegando naquele valor ali vai dar tudo certo e nada mais pode sair do eixo, nada mais pode dar errado. Isso não costuma ser uma boa. É o que a gente fala. É tudo mais constante, vai funcionar, mas em economia e na nossa vida a gente sabe que nunca está tudo mais constante. Agora eu quero que você deixe aqui nos comentários, na sua opinião, qual que é a melhor estratégia para quem quer viver de renda passiva no longo prazo. É renda fixa, fundos imobiliários ou ações? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui, um abraço, tamo junto, valeu!